Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao ImagensCast dessa sexta-feira. Quem fala aqui é o Manu. E antes de eu apresentar o nosso convidado, pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, nos seguir nas redes sociais, se quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Nosso convidado, obviamente, um dos maiores guitarristas e músicos e compositores do heavy metal brasileiro. Ele deve estar na expectativa, assim como todos nós, pelo lançamento do Rescue. Eu estou falando do Hugo Mariucci, guitarrista do Xamã. E aí, Hugo, beleza? Tudo bom? Prazer sempre estar aqui, conversando aqui, sempre super legal aqui. Estamos bastante ansioso aí para esse momento, logo para lançar logo esse CD. Então eu queria começar já fazendo essa pergunta clichê mesmo. Como é que está a expectativa da banda no geral para o lançamento do Rescue, que era para ter sido lançado dia 15 de março, né? Daí acabou sendo adiado para o dia 15 de abril. Vocês estavam bastante ansiosos? Foi meio decepcionante não ter lançado em março? Como é que está essa expectativa? Não, na verdade, assim, ansioso a gente está bastante, né, cara? Assim, depois de tudo isso que a gente passou, né, esse período todo também de pandemia, né, acho que está todo mundo ansioso por alguma coisa, né, e a gente calhou ainda de ser o nosso novo trabalho, né, o primeiro trabalho ser o André, é uma responsabilidade muito grande nossa, né. Cara, mas a gente está muito feliz assim com o resultado final. Eu acho que muito tempo mesmo que eu não me sinto tão satisfeito assim com um trabalho. E agora é aguardar. Dá uma, né? Putz, vai adiar. Pô, a gente quer que as pessoas escutem rápido, mas com certeza foi feito para tudo dessa maneira para que o melhor, né? Possa ser, a gente possa entregar o melhor aí para todo mundo, né? Que é assim, a nossa filosofia sempre foi essa, né? Do Xamã. Isso aí. E já falando um pouquinho sobre as músicas do disco e a composição de tudo, eu lembro do André Matos ter dito em uma entrevista que ele considerava você o maior parceiro de composição da carreira dele. Ele que já teve alguns parceiros incríveis, né? O próprio Sacha Pé, o Rafael Sim. Bittencourt no Angra, e ele considera que você foi o maior parceiro de composição da carreira dele. O Rescue não teve a participação dele nas composições. Então eu queria saber se para você foi mais difícil compor esse disco sem a parceria do André e o quanto a maior participação do Ricardo, do Hugo e do Alírio, né, nas composições facilitou as coisas. Cara, assim, no Xamã, a gente sempre teve muito isso, muito dividido isso, né? Todo mundo sempre opinou e fez bastante coisa, né? Acho que a partir da carreira solo eu passei a ainda compor mais ainda em parceria com o André, né? E isso acabou, né? Fazendo que a gente tenha várias músicas juntos, assim, né? Mas no Xamã a gente sempre teve essa participação total de todo mundo, né? E dessa vez não foi diferente. Assim, o que foi difícil, na verdade, assim, eu sempre me cobro muito, assim, né, cara? Eu sou um cara muito chato com isso, assim, com relação à composição, tal. E eu sempre, óbvio, né, que você pensa assim, puta, que o André ia achar disso aqui, será, né? Tipo, você vê essa coisa na sua cabeça, né? O que será que ele vai achar disso aqui? Ah, não, isso eu tenho certeza que ele vai gostar, assim, você já sabe mais ou menos, né, o tipo de coisa que ele achava legal, que ele não achava legal, Já então... aconteceu de você mudar uma ideia por conta desse pensamento? Não, André não Não, ia não, curtir isso. não, Acho que porque eu acho que... Primeiro porque nada que foi pro disco, assim, que eu me lembre, eu pensei algo assim, entendeu? Mas, mas isso aconteceu. Inclusive, tem duas músicas do disco que eu tinha feito na época da carreira solo, que eu passei para ele, mas que a gente não teve chance de trabalhar. E eu acabei mostrando essa ideia para o pessoal, eles gostaram, a gente trabalhou em cima delas, tal, e aí estão no disco. você pode dizer quais são elas, ainda não. Cara, eu não lembro qual são as duas. Uma eu sei que é a Don't Let It Rain. Don't Let It Rain era uma música que eu fiz, o esboço dela eu fiz, né, para a gente trabalhar no próximo disco da carreira solo,
mas a gente não chegou a trabalhar assim. Ele gostou bastante dessa música, mas não teve tempo de trabalhar, né? Então, eu acabei pegando, né, esse esqueleto que eu tinha feito, mostrei pro pessoal, eles gostaram pra caramba e a gente trabalhou em cima dela. E sobre a identidade do Xamã, quanto que você acha que ajuda ter o Sacha como produtor do disco para que essa essência do Ritual e do Reason seja mantida, até pela mudança de vocalista? O quanto você acha que ajudou ter o Sacha na produção? Bom, primeiro que o Sacha, cara, é genial, né, cara? Assim, eu não tenho nem, assim, o que eu aprendo com ele em cada gravação, assim, é impressionante, né? Em termos de tudo, assim, né? E com certeza, cara, quando a gente foi começar a fazer o disco, eu entrei em contato com ele e falei, cara, te queria muito trabalhar com você. Você faz, puta, ele ficou muito feliz, né? Eu falei, você faz parte da banda, você, né, você teve presente com a gente nesse tempo, né? E eu acho importantíssimo, tal. E o que foi legal é que quando a gente começou a mandar as ideias para ele, ele falou: Nossa, cara, eu estou mais feliz ainda porque vocês estão mantendo a essência da banda. Você ouve, você sabe que é o Xamã que está tocando. Vocês não quiseram mudar por uma coisa nada a ver com vocês, entendeu? Então, ele falou: Obviamente, tem coisas novas, né? Mas a essência do Xamã tá aí, assim, tudo que você ouve ali, você sabe que é o Xamã, entendeu? Então, assim, com certeza foi muito importante ele estar junto com a gente, ele ajudou demais mesmo. É, Ele foi um cara importantíssimo e, né, a gente só tem a agradecer, assim, de poder trabalhar com ele mais uma vez, assim, é muito, muito bom, sempre muito bom. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele, inclusive para quem não assistiu, procurem aí que tem uma entrevista com o Sacha Pet, e eu perguntei sobre o Rescue e a primeira coisa que ele Ah, fala definitivamente é um disco do Xamã. Você vai ouvir e vai falar, isso é Xamã, com certeza. é, é lógico, tem diferenças, né? O vocal é diferente e tal, mas assim, o Alírio entrou, assim, encaixou muito bem, assim, né? Você até falou da parte de composição, ele trouxe muita ideia também, né? Todo mundo trouxe ideia. Ele também foi um cara que trouxe bastante ideia, né? Então, ele caiu muito bem, encaixou muito bem com a gente, assim, e é aquela coisa, né? Você ouve e você vai saber que é Xamã, assim, com certeza. Ainda sobre o Sacha, obviamente que é muito bom ter o produtor que fez os dois primeiros discos, mas a questão da pandemia, o quanto dificultou essa produção à distância? Isso é uma coisa que atrapalhou um pouquinho, mas a gente conseguiu se adaptar a isso, né? O que aconteceu? Eu fui atrás de uns programas que existem de você, um plugin que você instala dentro do seu programa que você usa, seja o Pro Tools, o Logic, né? Para quem trabalha com áudio aí sabe o que eu estou Uhum. falando. É um programa que ele tem acesso à sua sessão de Pro Tools e você tem acesso à sessão dele de Pro Tools. Então a gente conseguia mandar um som para ele com qualidade. Então você podia microfonar a bateria, microfonar a guitarra, o baixo, não era um som tipo o que a gente está usando né, do microfone da câmera ou do microfone de. Era como se tivesse tudo microfonado no estúdio ali, né? Podia gravar, por exemplo, né? Como se fosse uma gravação. E aí ele escutava, e se ele quisesse gravar de lá, ele gravava de lá. E aí a gente abriu uma janela de vídeo. Óbvio, né, que, cara, é uma coisa que dá um pouco mais de trabalho, é um pouco mais lento, mas foi um jeito que a gente conseguiu de trabalhar assim, sem prejudicar tanto, né, cara? Porque o Sacha é um cara que quando ele vinha para cá, ou a gente vai para a Alemanha, ele ficava dentro do estúdio com a gente, com uma guitarra já, tipo, pintava uma ideia, ele falava, puta, vamos fazer isso, 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 e aí a gente já tocava aquilo, via se funcionava ou não. Então ele é um cara que participa muito, assim. Mas a gente conseguiu isso, cara. Eu acho que aí a gente tocava as músicas, ele escutava, né, várias vezes, fala, pô, vamos tentar mudar isso aqui? Vamos. Daí a gente chegava numa forma final de música, cada um ia para sua casa, a gente gravava uma demo com essas mudanças todas e mandava para ele de novo. Daí com uma qualidade um pouco melhor, porque você grava em casa, tal, pode dobrar as guitarras, pode gravar um solo separado da base, né, esse tipo de coisa. Mandava uma coisa mais como ia ficar mesmo, né, a estrutura e
a versão final. E aí a gente foi fazendo isso música por música. Dá muito mais trabalho, mas, cara, a gente conseguiu, pelo menos, né, trabalhar, né, com ele, né, mesmo que dessa maneira. Isso aí. E você acabou de falar sobre a Don't Let It Rain, que é uma música que você já tinha, o esqueleto. Quanto do disco foi composto recentemente do zero e quanto do disco as ideias já existiam e foram sendo lapidadas e incrementadas? Ah, cara, eu acho que muita coisa a maioria do disco foi feito agora, assim, recentemente, né? Não tem tanta coisa que a gente aproveitou de passado, assim, né? É tudo mais ou menos tudo feito, né? Coisas que a gente fez em jams, que a gente se juntou no estúdio. A gente teve uns 10 dias que a gente ficou no estúdio e aí a gente conseguiu desenvolver umas 2 ou 3 músicas lá. Aí outras coisas que cada um fez em casa. Então não é muita coisa que é do passado, não. A maioria é coisa recente mesmo. É que essas que eu te falei, é que elas já não têm muita cara da banda, assim, entendeu? Então, aí eu resolvi apresentar, falei, putz, mas a gente reformou, né? Porque não era uma música tão nova, né? Já tem uns 4 anos, então muita coisa você já pensa diferente, né? É uma coisa que era uma ideia daquele momento, então, assim, você apresenta a ideia, mas a gente trabalhou nela para deixar, né, como se fosse hoje em dia, né? Isso aí. Sobre os seus ex-companheiros, atuais e ex-companheiros de banda, Luiz e Ricardo, né? Como é que você avalia que tá o entrosamento entre vocês atualmente e o trabalho que eles fizeram no disco? O Luiz e o Ricardo já estão com 50 anos, né? E principalmente para um baterista, o vigor é um negócio muito importante. Como é que você avalia que tá a forma técnica deles e como é que tá o entrosamento entre os três? Algo se perdeu daquela época? Melhorou daquela época para cá? Como é que você avalia tudo isso? Então, é muito engraçado, né? Porque eu falo, quando a gente foi ensaiar a primeira vez para o Reunion, tava todo mundo meio assim, "Puta, como é que vai ser, né, cara? Eram 12 anos a gente sem tocar junto, né? Falou, puta, vai ser, será que vai sair alguma coisa? Cara, a gente começou a tocar as músicas do Ritual ali, foi o primeiro ensaio, a gente tocou as músicas do Ritual. Parecia que a gente tinha tirado umas férias de um mês, assim, e voltado a tocar, assim. Tamanho, né? Você já conhece, né, cara? Uma coisa muito louca, assim, né, cara? Eu falo, tem uma química é, que funciona bastante ali. E, cara, hoje em dia eu acho que o entrosamento é até melhor, né, cara? Porque você aprende muita coisa, né, cara? Pô, eu era muito, né? Na época do Xamã, eu tinha 20 e poucos anos, né, cara? Então, naquela primeira fase, né? Então você amadurece, você trouxe, né? São anos e anos aí, né, de tocando e eu acho que, assim, o entrosamento é muito bom, cara. E o trabalho que eles fizeram, cara, foi excelente, assim, eles gravaram muito rápido tudo, os dois, e gravaram muito bem, né? E exatamente, né, cara? É um estilo que exige muito da parte física, né? Principalmente o baixo e a bateria, cara, que né, tá sempre ali 2 bumbos tal, Ainda mais o Luiz, que ele é conhecido por ser um cara que tem uma pancada, né, nos dedos no baixo. é. O Ricardo também toca forte, cara, então isso é uma característica nossa, assim, né, de todo mundo tentar tocar dessa maneira. E é um desgaste grande, assim, cara, e eles gravaram muito bem, os arranjos estão muito bons, cara, eu acho assim, cara, que realmente, assim, o público vai gostar bastante do trabalho, assim, tá muito bem feito, cara, tá muito honesto, né, assim, tipo, né, é o que a gente queria estar fazendo, e que é uma característica também, né, cara, porque a gente fez o ritual e o jogo seguro ali seria fazer um ritual parte 2, Nossa. né, cara, né, e a gente não quis fazer o que tava com vontade na época, né. E agora a gente fez uma outra coisa também que eu acho que é uma mescla dos dois, assim, tem coisa dos dois, e mais umas coisas novas. Então, é o que a gente estava a fim de fazer também. Tem bastante experimentação. Por exemplo, no Reason você usou umas afinações diferentes, corda de baixo e tudo mais. Você tentou algum Então, tipo assim? nessa vez, eu experimentei mais em questão de timbre,
de timbre de guitarra, assim, tá? Eu mudei, cara. Por isso que eu te falei, eu tô até tô com tudo montado aqui, porque eu tô preparando tudo para turnê, né? Para os sons do CD, né? Eu ter os sons ao vivo igual que eu gravei no CD. E eu experimentei muita coisa, assim, muito pedal, muita coisa diferente, de som limpo, mesmo de drive, assim, eu usei drives que eu não tinha usado em outros discos, coisas de solos com umas coisas um pouco mais leves, assim. Então, eu acho que nessa parte eu experimentei bastante. A afinação tem algumas coisas diferentes do padrão, mas tem muita coisa. Assim como no Reason tinha mais até, vai, afinações diferentes, mas tinha bastante coisa de afinação normal lá também. Aqui, nesse disco, também tem algumas coisas de afinação diferente, mas tem coisas, né? Eu fiz de acordo com a música, na verdade. Uma coisa que eu não gosto, assim, tipo, uma coisa pessoal, é ouvir um disco, assim, e ouvir sempre as coisas naquele mesmo tom, assim, tudo no mesmo tom, assim. Então, algumas bandas que usam afinações baixas, para ter esse peso, acabam fazendo muitas músicas na mesma tonalidade ali, né? E é uma coisa que eu fico um pouco cansado, assim, quando eu ouço, assim, porque eles querem explorar a nota grave mais a nota grave ali, né, no bordão, e aí acabam fazendo muita coisa no mesmo tom. É uma coisa que eu particularmente acho, assim, o disco inteiro eu acho que cansa um pouco. Então, eu tento mesclar, assim, para cada música o que precisa mais, assim. Falar um pouco sobre o Alírio e sobre os vocais do Alírio. Claro, o Alírio ele já mostrou o valor dele, você já deve ter tocado o suficiente com ele para saber que ele é o cara certo para a banda, mas uma coisa é você ver ele nos shows, que é muito importante, outra coisa é o registro que é feito, que vai ficar para a história registrado, né? O que você pode dizer dos vocais que o Alírio gravou para esse disco? Cara, ficaram incríveis, de verdade, assim. O que eu sempre acho mais legal do Alírio, o que eu sempre achei legal dele, é que ele não tenta copiar, né, o André. Ele Isso é sempre muito enfatiza isso nas importante. entrevistas dele, inclusive. Porque, cara, não tem outro André, né? É o André. Como não existe outro Alírio, não existe outro, né? Não existe outro ninguém, né? Se você for pensar. E eu acho que ele, cara, ele colocou o estilo dele no Xamã e assim funcionou muito, cara. E uma coisa que foi muito legal é que ele foi gravar lá junto com o Sacha. Então, ele pôde ainda ter mais contato com todo esse universo, assim, né, do Xamã, como é que a gente trabalha num disco, né, trabalhou numa gravação. Então, eu achei realmente, assim, cara, muito bom mesmo, assim, ele fez um trabalho, assim, não preciso nem falar, né, cara, a qualidade que ele tem, todo mundo sabe, né, cara, não é qualquer vocalista que é escolhido pelo Brian May ou pelo Roger Taylor para fazer alguma coisa, né, cara? Então, assim, a questão de talento não tem nem o que falar. Mas com certeza é uma coisa diferente, né? Gravar um disco com Xamã na primeira vez, tal. Por isso até que o Sacha quis que ele fosse para lá para eles ficarem, né, ter esse contato aí né, dele dirigir essa gravação. E realmente, cara, ficou muito bom, assim, muito bom mesmo, assim, tipo, a gente tá muito feliz, muito satisfeito. E, pelo que eu sei, o Alírio escreveu as letras do disco, né? O que você achou Eles das sempre letras? são muito legais, a gente, na verdade, ele sempre passava as letras pra gente, né, falou, pô, o que vocês acham? A gente opinava, né, o trabalho todo, assim, é assim do Xamã, né, alguém chega com uma ideia, pô, que legal, vamos fazer isso, e assim, é muito democrático, assim, é sempre muito tranquilo. Tipo, se precisar mudar alguma coisa numa ideia que eu tive, não tem problema. Se precisar mudar uma ideia no dia que alguém teve, não tem problema, entendeu? Eu acho que a gente trabalhou de uma maneira muito leve mesmo, né? Nos outros discos também nunca foi uma coisa assim, ah, não, é a minha ideia e vai ficar. Nunca foi assim, mas eu acho que dessa vez a gente trabalhou ainda de uma forma mais leve ainda, assim, foi tudo muito tranquilo, tudo muito fácil, tipo, ó, teve uma sintonia muito legal, e então, assim, as letras ficaram muito legais, né? E, né, todo mundo sempre discutindo as ideias de como ia ser, de como poderia melhorar,
Mesmo quando ele chegou lá na Alemanha, ainda ele trabalhou mais ainda com Sacha em cima delas, né? Então, foi uma coisa que a gente também tinha muita, né? As letras sempre foram uma coisa muito forte no Xamã, né? Então, a gente sempre dá muito valor a isso também, né? Sobre a sonoridade da banda, eu queria perguntar o seguinte: como é que é a experiência de gravar o álbum, o primeiro álbum, digamos assim, da era digital dessa formação do Xamã? Uma vez que o Ritual e o Reason eles foram gravados de maneira 100% analógica, né? Você acha que isso afetou bastante a sonoridade? Você teve algum tipo de pé atrás com isso, por ter gravado os outros de maneira analógica? Como é que foi isso? Não, cara, porque a gente usou uns estúdios muito bons que tem que tem mesas analógicas, né? Então, isso já dá um. Assim, cara, pouca gente percebe a diferença na hora que você grava na fita e no computador hoje em dia, né, cara? Hoje em dia a gente tem. Até no computador você tem na parte final a possibilidade de passar por um plugin de gravador de rolo, entendeu? Para dar Uhum. essa cara, né? Então, assim, hoje em dia as coisas evoluíram muito, assim, né? Nessa parte tecnológica, né? Mas, assim, a gente usou um estúdio com uma mesa SSL, por exemplo, que é uma mesa, né, que trabalha nos dois mundos, no digital e no analógico. Então, ela tem os prés analógicos, tal, só que ela vai para o computador. Então, tem uma série de coisas. E, assim, o resultado ficou muito, o som ficou muito bom do disco mesmo, assim. Isso é uma coisa que a gente se preocupa demais, assim, né, cara? Sempre se preocupou. Tipo, puta, vamos gravar do melhor jeito que a gente pode, com as melhores coisas, né? Então, experimenta isso aqui, puta, eu lembro, o Ricardo gravando uma bateria, puta, será que essa música eu vou com essa caixa, né? O Luiz também com o som de baixo, eu com um monte de guitarra, tipo, essa música eu vou gravar com essa música eu vou gravar com a outra, então, né, a gente tem uma preocupação muito grande com o som também do disco. Mas eu acho, assim, que a preocupação com o som do disco deve vir junto de músicas boas, né? Não adianta nada a gente ter um som bom e o principal são as músicas. Então a gente teve um cuidado geral com tudo, na verdade, né? Curiosidade, o quanto para quem não sabe, o Hugo ele trabalha muito fazendo trilha sonora e o quanto você trabalhar com trilha sonora te transforma num músico, aspas aí, chato com a sonoridade. Porque eu acredito que trabalhar com trilha sonora te faz ter uma mente bastante abrangente, né? Você não pode ter preconceito com timbre, você tem que trabalhar com vários timbres, vários estilos, vários ritmos. E aí, quanto isso te ajuda na hora de você chegar para o trabalho da tua banda e ter um ouvido mais apurado em relação ao timbre certo que a música precisa ter? Ah, ajuda demais, cara. Ajuda muito mesmo, assim. Falo assim, principalmente na parte, por exemplo, a gente não teve o André para fazer orquestração nesse disco, por exemplo, né? Ele era um cara que fazia a maior parte das coisas. Então, nessa coisa, tipo, a introdução é uma música só com esses elementos, né? A introdução do disco. Então, cara, me ajudou muito, né? Trabalhar com isso, saber o melhor timbre para usar, a melhor hora, né? Isso te abre, assim, né, cara? Eu trabalho, é o que eu falo, eu faço de trilhas assim, orquestrais, faço trilha de suspense, faço trilha de funk, entendeu? Então, você aprende, e com todos esses estilos você aprende alguma coisa assim, né? E você vê que não é fácil você estar naquele universo ali, você tem que entender o que significa aquilo. Não adianta falar, funk é baba, eu vou lá e eu faço em 2 minutos. Não é assim, porque você vai ver depois que tem coisas. Os caras nasceram com isso, né? Então é a mesma coisa ao cara que toca jazz que fala assim: ah, eu toco de tudo. Não, você pode tocar de tudo, você não vai tocar tão bem quanto vou dar um exemplo bem tosco assim. Você não vai tocar base igual o Kerry King, né? Nesse estilo. Não vai, porque o cara é especialista naquilo, entendeu? Você pode tocar, você pode fazer aquilo, mas você não vai fazer tão bem quanto um cara do estilo vai fazer. Então, você tem que se aprofundar, né, nesse negócio. Você tem que saber, tipo, não adianta escrever uma linha de orquestra se eu não sei o que o violino faz, o que né,
A a função de viola cada faz. coisa, é. É, exatamente, entendeu? Então, se você trabalhando com isso, você vai desenvolvendo esse tipo de coisa, vai vendo as sacadas, vai entendendo como as pessoas fazem as coisas, entendeu? E aí você consegue usar no seu trabalho, né? É isso aí. Falar um pouco agora especificamente sobre as guitarras, o trabalho guitarrístico do Rescue. Eu queria saber especificamente quais foram as guitarras e amplificadores que você utilizou para gravar esse disco. Tá. Uma delas, aqui a Ah, tradicional, clássica, essa é a clássica. clássica, né? Usei muito ela, usei uma SG, duas SGs da Gibson que eu tenho, né? Uma standard e uma reedição. Eu usei também uma Telecaster, usei para muitas coisas. Usei uma Strato também, da Fender, as duas. Usei a minha Firebird da Gibson. Usei até a minha Cassino da Epiphone para algumas Olha, coisas. Umas coisas limpas que eu fui fazer, assim, mas que eu precisava de um brilho, assim, e o P90 me dava isso e eu acabei usando ela em algumas coisinhas. Alguns detalhes, assim, mas daí é que se não, um monte de detalhe você às vezes nem percebe no disco, mas se ele não tiver ali, faz faz falta. falta. É. E os de violão, eu usei o meu violão, o meu Gibson, né, e usei um Epiphone também para uma música. Inclusive tem uma música acústica no CD, que acho que é a primeira música acústica da nossa história. Totalmente acústica, né? É, então, e ficou bem bonita, muito bonita mesmo. Teve a participação do Marcos Viana também, que puta, mandou Hum. muito bem. E amplificador eu usei o meu Mesa Bug, né, para a maioria das coisas. Usei esse Vox que está aí. Usei um AC30 também, esse é um AC15. Usei ele e um AC30 e usei um Plexi da Marshall também. Então, é bom que assim, tem uma coisa muito legal que eu faço, eu aprendi isso com o Sacha, no refrão das músicas, ele me pede sempre a maioria das bases eu gravo com Mesa Bug, né? Mas na hora do refrão, eu gravo com Mesa Bug, aí os acordes soltos, eu gravo uma oitava acima, com um ampli tipo um plexi, ou mesmo Vox, funciona bem, com uma guitarra que tem um brilho maior, tipo, eu pego uma extrato com single ali e deixo ela mais aberta e dobro, né, esses acordes no refrão, que dá uma enchida, abre assim a música, né? Então, são algumas coisas que a gente faz aí para deixar da melhor maneira, assim, né? Para soar bem. E aí você falou que a gente pode esperar muita experimentação em termos de timbres, mas isso só no âmbito dos amplificadores ou você usou bastante pedais e plugins diferentes? Muitos pedais. Plugin eu não usei quase nada aqui. O Sacha pode ter usado alguma coisa lá na hora da mixagem e tal, mas tudo que foi daqui foi de pedal mesmo, né? Então, assim, putz, eu tenho muita coisa aqui e tem dois pedais que eu usei bastante, que são dois Strymon, que chama, é a marca. Um que é o Timeline, que é um delay, e o Big Sky, que é um reverb. Muita coisa de ambiência, de climas, que parece teclado assim, tem coisas que é uma guitarra mesmo, com reverb bem alto, com forte assim, e nem não dá para saber que é uma guitarra assim, tipo, nessa música acústica tem muita coisa, umas ambiências assim que é uma guitarra mesmo com esse reverb fazendo, em vez de Legal, um teclado fazendo um pad, por exemplo. legal. E assim, você é um guitarrista, quer dizer, você não é um guitarrista que ama ficar fazendo solo o tempo todo, né? Você preza muito mais pela composição, mas como você é o único guitarrista do Xamã, você não tem para onde correr. Não tem. Eu Na queria banda do saber, André eu tinha. tinha os Asa lá para segurar a onda. Eu queria saber se tem bastante solo nesse disco e como é que você avalia tecnicamente os solos do Rescue. Cara, tem solo, sim, em praticamente todas as músicas. Eu acredito que tem. Tem assim, cara, tem solos mais tranquilos, tem solos mais. Que é a hora que eu acho que pedia uma coisa mais rápida. Mas assim, sempre o que a música pede, né, cara? Eu sempre tento ver dessa maneira, assim, né? Eu não sou um cara ultra técnico, tipo,
Não é o jeito que eu toco, né, cara? Então, assim, eu sempre tento explorar o máximo que a música pede ali, né? E eu acredito, assim, muito que ouvindo o disco, assim, acho que eu tenho uma música que tem um dos meus solos mais legais e bonitos, assim, que eu já fiz, que é Sério? a The Eye Inside. É uma música que tem um solo que olha, provavelmente tá entre os 3 solos mais legais, que, assim, mais bonitos que eu já gravei, assim. Deixa eu ver. O meu solo preferido que você fez no Xamã é o da Born to Be. Eu acho esse solo Ah, é legal. espetacular, cara. E é maluco, né? É um solo É, meio é, esquizofrênico, né? Tem umas notas mu- meio tortas, o AMI junto. isso. Mas a música era uma música, né, cara, que tinha um riff E eu, diferente e e tal. eu também gosto bastante do solo da Time Will Come, que eu acho Sim, maravilhoso. é um solo Pena que legal. ao vivo não dá pra completar o bendizinho do final, né? Porque você tem que Não voltar pra tem, fase de tem que voltar base. para Puta que base, pariu. né? Eu adoro ele. Até nos primeiros shows do Xamã ainda, quando a gente nem tinha lançado o disco, eu fazia o band. Aí Só ficava um que daí vazio, ficava o né? buraco. É, Até o Guilherme Canais falou para mim coisas de experiência, né? Porque eu era um cara que vinha de bandas bem menores, né, cara? Não tinha esse monte de show dessa maneira, com, né, show grande e tal. E ele falou um dia para mim, falou, cara, tenta na música nova, até a música nova do show, ele falou, na música nova do show, se você conseguir não fazer aquele último bend e voltar para a base, vai ficar melhor. Né? Eu falei, pô, legal, posso fazer sem problema nenhum. E realmente, né? Você vê que é a dica que um cara que estava muito mais tempo na estrada do que eu achou melhor, né? Então, e eu lembro de ter lido, eu não me lembro se foi na cover guitarra ou na guitar player, mas eu lembro que eu li você dizendo que tanto no Ritual como no Reason, o Sasha pedia para um dos solos você improvisar na hora. não, E, na verdade não era ele que pedia, eu que tenho esse método. esse É tipo, costume. Eu sei eu que no costumo, Reason foi a Trail of Tears, a música Trail of Tears. Foi. E no Reason foi. No Ritual eu não sei qual foi. Foi a Pride. Ah, foi a Pride? Foi a Pride. No Reason eu sei que foi a Trail of Tears. Ah, No Rescue, então eu não lembrava se era Trail of Tears que tinha sido. eu tenho Foi mesmo, certeza. foi mesmo. Não, foi essa mesmo. No Rescue No tem disso Rescue também? eu tenho um, cara. Deixa eu lembrar qual música que é agora. Puta, meu. Nossa, qual que era, cara? Deixa eu até pegar o track listing do Rescue para eu ver aqui. Então, porque eu não lembro, cara, Vou qual que falando o era. nome Talvez eu lembre, né? das músicas, você vai. Deixa eu só ver. Track list. Tá aqui, vamos lá. Ah, É, eu já sei qual que foi. Time Mas is Running. assim, eu sei qual que foi. Lembrei qual que foi. Mas Qual? foi assim, ele foi improvisado na hora que eu gravei. A primeira vez que eu fiz a música, eu gravei um solo na hora. E ficou assim. E ficou assim. Eu gravei no disco igual que estava na demo. É o da Don't Let It Rain. Don't Let It Rain. E foi o solo que É. você mostrou pro André, não? Foi, Caramba, que legal. era o mesmo solo. Eu deixei, o primeiro que eu fiz da música, eu deixei. Aí eu só regravei, porque estava com o som, né, meio ruim, eu gravei de qualquer jeito, Mas tipo, só as mas o mesmas solo, notas, o mesmo as mesmas fraseado. notas, o solo é o mesmo. Às vezes acontece até de ficar o da demo, né? Na Turn Away, o solo do disco é o da demo. Sério? Não sabia disso. Eu gravei pro disco, aí a gente ouviu e falei, puta, o da demo tá mais legal, bota o da demo. Acontece, né? Pois é. Porque é uma coisa única ali, às vezes, né? Você faz um negócio ali que, puta, funcionou. E... e teve um outro, sim, também, agora eu lembrei. Na The Eye Inside tem 2 solos. O segundo foi o que eu fiz na hora. Olha só, The Eye Então ela Inside. mistura, tem o solo mais legal, um dos mais legais que eu já fiz, assim, que foi um solo, né, que eu fiz pensando tudo direitinho, e tem um solo que é tipo um improviso ali, no meio, Que legal, cara. improvisado. Falar agora sobre a administração da banda. O Xamã, ele assinou recentemente com o Juan Corral, né? Uhum. E ele é o atual manager da banda. Eu queria saber como é que foi a entrada dele para a banda e como é que está sendo até o presente momento o trabalho dele. Cara, a gente conhece o Juan faz muito tempo, né? O Juan até trabalhou, acho que na agência produtora, que foi a empresa que
empresariava o Xamã na época, né? E eu conheço, pô, a gente conhece o Juan faz muito tempo, sempre foi um cara que a gente se deu super bem e tal. E quando a gente. O Alírio trabalha com ele também na carreira solo, né? E a gente falou, pô, vamos conversar com ele. Cara, tem sido muito legal, assim. Ele é um cara muito, muito bom, muito ativo, né, cara? Um cara que tá sempre correndo atrás das coisas pra gente aí. E tem sido muito legal mesmo, né? A gente teve um tempão com a Free Pass também, que foi tudo super, muito bem também, né? A gente não tem nem o que falar e se queixar de nada. E daí a gente agora tá com o Juan aí e tem sido uma coisa muito legal. Legal. Queria saber um pouquinho, na primeira entrevista que você me concedeu, e eu também falei com outros membros do Xamã, e também falei com o Anderson Bellini, que está produzindo o documentário do André, e algo foi unânime quando conversamos sobre a fase do Xamã e principalmente sobre a separação do Xamã. Todo mundo concorda que se a banda tivesse dado um tempo naquela época, tivesse dado uma respirada, uma descansada, ela não teria se separado. Assim, é unânime, unânime. É, como é que você vê o reflexo disso hoje? Você acha que hoje existe essa maturidade com os membros remanescentes e com o Alírio? Você acha que não, assim, nunca diga nunca, mas você acha que é muito mais difícil acontecer o que aconteceu daquela vez hoje por conta dessa maturidade? Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que todo mundo tá mais velho, né, cara? Todo mundo amadurece bastante, todo mundo, né? A gente viu que foi ruim, na verdade foi muito ruim, né, cara, aquilo para todo mundo, né, cara? Foi uma coisa muito triste, muito chata. E certeza, cara, eu também concordo, né? Eu não lembro se eu te falei isso também na entrevista, mas eu tenho certeza também que se a gente tivesse dado uma pausa ali naquela época, foram muitas coisas, né, naquela época. A gente começou a banda fazendo shows, turnê, parou para fazer pré-produção, entrou, fez a pré-produção do disco, gravou o disco, saiu em turnê logo na sequência, fez uma turnê de mais de um ano, aí Feito live. no meio da turnê, no meio pro fim da turnê, começamos a compor o disco, gravando no meio da turnê e já emendou uma turnê com a outra, né? Então, assim, foram praticamente 6 anos, cara, direto, se for pensar, né? Que a gente começou as atividades em 2000, vai. Começou a compor, fazer, né, as gravações lá, mas se for contar 2001, vai, que foi quando a gente começou a fazer os shows, cara, 5 anos, assim, sem nenhum tempo, assim, sabe? Então, acho que isso com certeza influencia bastante. E, assim, a maturidade, né, com certeza, cara, você passa a relevar muita coisa, você, tipo, né, coisa que você fala assim, cara, a gente, às vezes, discutiu por alguma coisa lá no passado, que você pensa assim, puta, não vale a pena, né, cara? Tem muita coisa que não vale a pena, né? Tipo, é só... E mesmo quando são algumas convicções que você tem, tipo, eu não gosto disso, não gosto disso, entendeu? Aí você fala assim, tá, não gosto, mas três gostam, então, vamos tentar manter uma, né? Então, né, quando você é mais velho, você passa a ficar mais tranquilo, né, cara? E tentar evitar esse tipo de coisa, porque é muito chato. A gente viu quanto foi triste tudo aquilo, né? Tipo, ficar 12 anos sem, né, longe, assim, de fazer, né, uma banda que surgiu, explodiu rápido pra caramba, entendeu? E, porra, né? Você parar pra pensar, né, cara? Foi muito ruim mesmo tudo isso aí que aconteceu. No momento atual, porque recentemente foram anunciadas datas de shows da turnê do Xamã, e foi anunciado que em São Paulo vai ser feito um show com a Tária Turunen. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse show, qual a expectativa de tocar com a Tária, e também se existe o plano de fazer outros shows em São Paulo além desse. Então, esse show com a Tária era um show que estava marcado pré-pandemia, né? Verdade. Então, ele é um show, na verdade, ele é um show que não vai entrar nem para a turnê do Rescue. A gente vai tocar alguma coisa nova, mas menos coisas do que a gente vai tocar na turnê, porque ele é um show que já era, né, já era pré-pandemia aí. E com certeza, cara, a gente vai fazer show em São Paulo depois para lançamento do disco, né, com tudo só o Xamã. Esse show não é na verdade não é uma abertura, né? Porque a gente vai tocar um tempo
grande de show. Se eu não me engano, é 1h20, 1h30, não sei. Agora eu não vou lembrar de O cabeça. completo, né? Praticamente, né? Que assim, o show do Xamã costuma durar um pouco mais, né? Principalmente esse da reunião era O do grande. DVD também, que durou tipo um dia, parecia não acabava mais o show do DVD. E então a gente vai fazer esse show completo também depois na turnê em São Paulo. Já tem planejado tudo lá, o Rua tá vendo as datas, tudo direitinho. A gente vai fazer uma perna da turnê agora em maio, né? Praticamente em maio, começo de junho. E depois a gente vai fazer uma outra perna um pouco mais para frente. E já tem a ideia de quando deve ser, se deve ser gravado o Rescue Live e quando vai ser? Cara, a gente ainda não conversou sobre, né? Mas tem que ser numa uma hora que a banda já esteja bem, tipo, com ritmo de show que a gente fala, né? A mesma coisa jogo de futebol, né? O jogador treina, treina, treina. Jogo é outra coisa, né, cara? E o show é outra coisa. Então, até se tá nesse ritmo de show assim, né, cara? É legal você do que pegar o primeiro show da turnê e gravar. Né, cara? Aí é complicado, assim, porque você está adaptando muita coisa ainda, você vai ver o que vai funcionar, tem coisas que não vão funcionar, e aí você vai fazer um outro jeito para funcionar. Esse lance que eu estava te falando de arranjo, né? Tipo, você toca aquilo, puta, não funcionou tão bem, eu vou tocar outra coisa aqui para ver se preenche melhor, né? Então você vai, né, amaciando o show, né? Até chegar numa parte que fica bem confortável e aí vale a pena gravar. E além disso, também foram anunciados alguns shows com a Noturno, né? Em conjunto com o Xamã. Eu lembro que quando a gente conversou da última vez, eu perguntei sobre a possibilidade de serem tocadas músicas da segunda formação do Xamã, que teve como vocalista o Thiago Bianchi, que é o vocalista da Noturno. E você respondeu que as músicas te levavam para um período que você não achava muito legal, mas que se os fãs quisessem muito, quem sabe. A entrevista está saindo agora dia 1º de abril. Dia 25 de março saiu uma entrevista com o Thiago Bianchi da Noturno. E eu fiz a mesma pergunta para ele, e ele falou que estava super feliz, que vocês tinham voltado e lançado um novo disco. E falou que no que dependesse dele, essa possibilidade existe, que ele adoraria, mas que ainda não foi conversado nada. Então eu queria perguntar para você hoje, você acha que essa possibilidade existe? Até para o teu Ricardo lá, que foi membro dessa formação com o Thiago Bianchi? Cara, então, como ele disse, nada foi conversado ainda sobre, né, a respeito disso. A gente está montando o set list aqui com as músicas dos 3 discos, né? E a gente pode conversar durante a turnê, às vezes, né? E vai vendo, de repente fazer. Mas assim, não foi nada conversado, assim. Mas o que eu te falo, se a banda quiser fazer, a gente nada impede, entendeu? Tipo, né? Não tem problema. Tanto que a gente está fazendo uma turnê com eles lá. Pois é. Né? Eu acho que hoje em dia é só o Thiago que está, né? Do Daquela formação, Noturno. só o Thiago. O Léo Mancini, É, o Quesada e o Juninho Carelli não estão mais na banda. então. Mas a gente pode ver, cara. Né? É que a gente está tão concentrado nessas músicas Sim, novas, né? não tem muito como pensar nisso, uma vez que você está com o CD prestes a sair, né? Ensaiando. Exatamente, a gente só consegue pensar nisso agora, né? Tipo, é só o CD. Mas, como eu te falei, nada impede, né? Talvez quando a turnê estiver rolando, como você disse, nada impeça você de chegar e chamar, Thiago, vem fazer uma gig com a gente no Ah, nosso show, participar, ou claro, participar de um show da Noturno. sim. Muito legal saber disso. Vamos lá. Junto com essa turnê Xamã Noturno, também foi divulgado que o Angra vai fazer uma turnê comemorativa dos 20 anos do Rebirth. E em junho desse ano, o Ritual completa 20 anos. Existe a ambição de fazer algo relacionado a essa data, não? Cara, eu acho que não, porque a gente tocou ele na íntegra, né, cara, há pouco tempo atrás, né, cara? Então, eu não sei se tem muito sentido e a gente está com um trabalho novo também, mas não sei, cara, às vezes se pedirem um show disso ou, né, alguma coisa especial, também, talvez, cara, mas com disco novo, acho que é importante a gente focar, né? Lógico, na turnê vai ter música pra caramba do Ritual, vai ter música do Reason, vai ter música de, né? Então, mas assim, eu não sei, porque a gente fez há 2 anos, 2, 3 anos atrás, né? Porque essa pandemia já me deixou completamente desnorteado, 4 anos quase, né? Já que a gente fez isso.
Mas, assim, a gente não planejou isso, né? Não planejou nada disso ainda. Mas eu não sei, cara. Eu acho que a gente está apostando no disco novo também para uma turnê. Acho que vai ser muito legal, cara. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante do CD, cara. Tenho certeza mesmo. Como é que você enxerga esse atual momento do metal nacional? Porque, assim, houve um período no qual a gente já pensou que o Xamã não voltasse, que o Xamã tivesse acabado. E também houve o período no qual o Angra, principalmente depois do Aurora Consurgence, que saiu depois, em 2007, teve uma ruptura, a banda passou por um momento muito complicado. E a gente tem o Xamã na estrada com um disco novo, o Angra fazendo turnê comemorativa e pensando num próximo disco. A Noturno também está pensando num próximo disco em turnê com vocês. Além disso, o Edu Falaschi, que lançou o disco ano passado, o Vera Cruz, anunciou uma grande turnê com uma turnê meio teatral para sair em breve. Então, esses grandes nomes da cena do chamado metal melódico, power metal, né, ou afins, estão todos assim em alta, digamos assim, e todos na estrada. O quão importante você acha que isso é para a cena do heavy metal brasileiro? Ah, cara, é muito importante, né, cara? Eu acho que quanto mais gente estiver tocando aí, melhor, né, cara? Quanto mais o estilo estiver em alta, melhor. Até falei outro dia numa entrevista que, às vezes, cara, o público metal fica com um pouco de receio do estilo ser um estilo mais conhecido, né, cara? Mas isso favoreceria muito, né? Para todo mundo, para as bandas, para o público mesmo, né, cara? Você ter uma produção melhor dos shows de todo mundo, né? Você ter condição de fazer uma puta iluminação, fazer um puta palco, né? Então, quanto mais investimento tiver no mercado, cara, mais você consegue dar esse tipo de coisa para, né? Não é à toa que a gente fez o Ritual Live, né? Com aquela produção toda, porque a gente tinha condição de fazer aquela produção toda, né? Às vezes não é, essa banda toca e não tem nem a luz tal. Ah, não tem, por quê, cara? Porque não tem público, não tem investimento, não tem, né? Então, não é culpa da banda, ou, né? Eu acho que é o fato de da gente também, quando tiver esse boom, a gente saber aproveitar, né, e saber tentar manter isso, né? Que eu acho que é difícil, mas eu acho que a gente tem que tentar. Você vê aí, tem bandas que conseguem, né? O Metallica consegue, o Iron Maiden consegue, né? São pouquíssimos, né? Mas, mas você vê que tem, que público tem, né, cara? Se a gente conseguir entrar nessa grande mídia, eu acho que também é bom para todo mundo. Então, quanto mais banda tiver fazendo show, mais vai chamar atenção, né? Mais vai ter notícia, mais vai. E aí os grandes meios também vão passar a olhar, falar, ué, né? Tem bastante coisa acontecendo aí, o que é isso, entendeu? E E não, e aí, não só na nossa vertente, né? Tem na parte do mais pesada, tem o Cris, o Sepultura, o Corsos, a uhum, Nervosa, o Cripta, entendeu? São, né, mais outras bandas. Então tem muita coisa acontecendo, né, cara? é isso aí. Ainda sobre isso, até pelo que você disse, que quanto mais bandas estiver juntas e tocando, melhor. Você acha possível que em algum momento role a tão aguardada turnê Xamangra entre o Angra e o Xamã? Cara, foi até essa turnê que a gente vai fazer com o Noturno foi até cogitado, tal, né? Que seria também. E pra gente seria uma boa, cara. Seria legal fazer, né? Eu acho que seria um evento muito bacana, né, cara? Né? Esqueci até de falar, o Viper também tá lançando disco, vai lançar disco novo, né? Ah, é Então, agora em junho, né? então, inclusive a gente vai fazer um show com eles em Limeira também. Então, assim, eu acho que quanto mais eventos assim a gente tiver, melhor, né, cara? Vamos fazer uma coisa bacana, sem querer né? Puta que assim, eu não tem problema nenhum. Quem já tocou antes do Xamã, ou depois, ou junto com o Xamã, sabe que, cara, eu não tenho problema nenhum. Meu, tem vezes que queima o amplificador da banda de abertura, eu chamo o cara, falo para ele tocar no meu equipamento. Eu não tenho problema nenhum, cara, de verdade, assim. Então, vaidade nenhuma. Então, cara, eu quero mais é tocar e que o evento seja legal, né, cara, para todo mundo. Cada um tem o seu, né? Ninguém vai parar de gostar do Xamã porque gosta de outra banda, ou vai parar de gostar do Angra porque gosta de outra banda, ou do Noturno. Então, isso aí, cara, a gente tem que, né? Eu, pelo menos, não paro. Eu gosto
Metallica e do Megadeth eu acho legal também, né, cara? Você não vai parar de ouvir uma por ouvir a outra. Né? Inclusive, você chegou a tocar no recente Mariucci Fest, né? Com o Rafael, vocês tocaram Lisbon juntos, né? Ele, Tocamos uma música junto legal pra também. caramba. A gente tinha tocado também no naquele show que teve, que foi em memória do André lá Isso, tinha na bastante gente praça. no palco, eu lembro de vocês tocaram Carry É, On. isso. Rolou também aquela vez. Então. E agora no sábado, que a gente fez também, a gente tocou uma música junto lá, assim. Bacana. Uma outra participação que nos foi dada em primeira mão aqui no canal, o André Bastos, em uma live aqui no canal, ele nos contou que você participou do disco da Twilight Aura, Ah, e eu queria saber como é que foi fazer essa participação. porra, foi demais, cara, porque assim, essas músicas que eu gravei, essas duas músicas, são da época, lógico, eles reformaram tudo, mas elas são da época que eu tocava junto, que o Rainsford tocava junto com eles lá no Blackjack. Uhum. Então são músicas que, né, fizeram parte da minha, né, aquela época era 18 anos, 19, era adolescência, né? E foi, cara, foi muito legal, cara, porque justamente foram as duas músicas que tinham na primeira demo deles lá, que eu Nossa. lembro muito bem. Cara. E engraçado, porque assim, a gente estava gravando uma demo na mesma época. E aí, quando saiu a demo do Twilight, eu falei, nossa, cara, tá muito boa a gravação. E aquela época, cara, ainda era uma época que a gente tinha muita dificuldade aqui no Brasil de ter lugares que saíam com uma qualidade boa, né? Hoje em dia, cara, ninguém vai entender muito o que que era isso, mas assim, tipo, pra você ter uma ideia, cara, a primeira banda que eu tive, a gente gravou num estúdio, era um estúdio que tinha um nome aqui, e aí, cara, puta, depois que a gente chegava em casa e ouvia, eu falava, meu, o que acontece? O que aconteceu, né, cara? E aí, o Luiz, eu lembro que o Luiz levou essa fita na Alemanha para mostrar para os caras lá, quando ele foi gravar o Angels Cry. E os caras, cara, eles começaram a rir. Tipo, falaram assim, cara, a banda é legal, mas onde eles gravaram isso? Porque, cara, eles botavam num analisador de espectro lá a fita, ficava tipo só uma de médio agudo para frente, assim, não tinha grave, não tinha nada. Aí ele falava assim, cara, deve estar um monte de cabo ligado errado no estúdio. Então, era tipo esse tipo de coisa, sabe, cara, que assim não dá para explicar hoje em dia o que que era. E nessa época, isso que o Twilight gravou deve ser 94, 95, não lembro agora, por aí, já estavam melhorando. E eles gravaram a demo no Philip, que depois trabalhou com a gente no Ritual e no Reason. Ele ficou como um assistente do Sacha lá. E aí eles gravaram lá, e quando eu ouvi a demo, eu falei, puta, a gente tem que gravar lá também. A gente estava gravando num outro estúdio, não estava achando muito legal também. A gente parou de gravar lá e foi gravar no estúdio do Philip lá para ter uma qualidade boa. E aí a gente ficou bem satisfeito na época. Então participar dessas músicas foi muito legal para mim. O André também nos contou que vocês foram bastante em estádio junto ver o jogo do Palmeiras. Muito, muito. Pô, a gente já tinha, meu, fim de semana, ou até meio de semana. Eu lembro uma vez que a gente foi num jogo da Libertadores, a gente chegava muito mais cedo no estádio, assim, tipo, a gente escolheu, só tinha nós dois no estádio ali, cara, no Parque Antártica antigo, ali era Palmeiras e Bolívar, eu acho, sei lá. 95, cara. Então a gente ia muito mesmo em jogo junto. Época boa. Que legal. É, quando eu anunciei nas nossas redes sociais, principalmente no Facebook, que a gente ia entrevistar o pessoal do Xamã e que a gente começaria entrevistando você, eu perguntei se alguém tinha alguma pergunta para fazer. E um dos comentários me chamou a atenção, contando uma história um tanto engraçada, que eu queria saber se é verdade, se você confirma ou não. Um dos comentários falou: pede pro Hugo comentar a história da guitarra empenada, que ele levou pro luthier, ficou empenada, ele acostumou a tocar com ela, e aí uma vez ele levou pro luthier de novo, ele consertou, e ele reclamou que a guitarra não estava mais empenada, é Não. verdade isso? Então, não é empenada, é o seguinte, eu gosto da corda mais alta. Eu não consigo tocar com a corda baixa, né? Ah, é? Eu não consigo. Muito Não próxima do, consigo. do, do traste, assim. Não gosto, cara. Não consigo mesmo. Acho que não consigo
não sei, cara, não sei te dizer, mas eu não consigo tocar com guitarra. E assim, geralmente quem leva a guitarra no luthier Pede pede o isso. mais baixo É. possível, né? Até antes de trastejar. Até... A minha guitarra aqui, tá vendo? Aqui não dá para ver, mas ela não fica tão, não é Dá tão para ver próxima. sim. É. E na verdade, não é que fica empenada, é que eles mexem no o tensor fica meio mais em U assim. Então, ela fica mais alta. Não é que estava empenada. Aí, uma vez, foi a primeira vez que o Dante foi trabalhar com a gente. O Dante é hold do Andreas Kisser hoje em dia também. E ele foi trabalhar com a gente num show. E aí fomos passar o som e falou: Ó, meu, deu uma geral na guitarra aí e tal. Aí ele me entregou a guitarra. Eu falei: Dante, o que você fez na guitarra, cara? Por favor, volta como é que tava antes, por favor, porque ele, meu, limpou, deixou a guitarra linda, tava perfeita, cara, as cordas baixia e tal. Aí eu falei: não, cara, pelo amor de Deus, volta do jeito que tava, porque eu não consigo tocar assim, cara. É a questão de. Eu sempre toquei com corda alta. E eu acho que isso é mais uma coisa dos equipamentos que na época não eram tão bons. A gente não tinha luthier também, cara, assim, muito luthier, o conhecimento de levar num luthier a guitarra. Então a guitarra vinha, você botava uma corda e vai que vai. Se ficava alta ou baixa, né? E, tipo, tem 0,8, 0,9, 0,10, sei lá, dá 0,10. Tipo, na época você, meu, moleque, você nem Não tinha pensa. tanta frescura, né? Então, e aí você começa a pensar, tocar e acostuma, aí, meu, eu acostumei desse jeito, cara, e eu gosto de tocar desse jeito, tem que ser a corda mais alta mesmo. Que legal. Queria falar um pouco sobre os seus trampos fora do Xamã. O que que tem rolando fora do Xamã para você? Carreira solo? Algum outro tipo de banda? Projeto paralelo? O que que tá rolando? Cara, carreira solo, eu sempre estou compondo, né, e guardando aqui, porque eu vou lançar alguma coisa, vou só esperar passar esse lançamento do Xamã, eu já vou começar a gravar algumas coisas também para lançar. Já tenho acho que umas 6 músicas, acho, só faltando gravar. E estou fazendo muita trilha, né, cara? Fiz bastante coisa para série, para fiz até para game, para um monte de coisa, cara. Tô fazendo bastante, Caramba, trabalho que bastante legal. com isso. Eu fiz um tempo atrás para um jogo que chama Free Fire. Eu não conheço. Eu já ouvi falar no Free Fire. É. Então, a gente fez, eu fiz, a gente acabou fazendo bastante coisa para esse jogo. Eu não sei que parte do jogo que é, porque eu não jogo. Mas eu tinha os vídeos, assim, das coisas que eram, tal, para a gente também ter uma ideia do que é, né, cara? Então, mas eu tenho feito bastante coisa, assim, série, saiu até uma série agora, naquele Paramount Pictures lá, saiu chama Seguidoras, que aquela a produtora da Porta dos Fundos que fez toda a parte de produção e a gente acabou fazendo a trilha também. Então, eu tô trabalhando bastante, assim, cara, bastante coisa. Legal, cara. Então, eu acho que é isso. Essa foi a nossa entrevista com o Hugo Mariucci, guitarrista do Xamã. A gente deu uma dissecada no Rescue, principalmente nas guitarras do Rescue. Inclusive, ele acabou de nos confessar que tem o melhor solo da vida dele no Tem. Rescue. Usei Então, também, ó, usei um Big Muff também, ó. Tá tudo jogado aqui, pô, cara. Big Muff, da hora. Eu uso bastante como plugin. É que Né? eu sou mais da era digital, assim, mas Mas ó, funciona pra caramba, é a mesma funciona. coisa, Ô, né? mas eu tô aprendendo. Eu chego lá. Eu chego no nível Hugo Mariucci um dia, quem Que sabe? isso, imagina. Hugo, queria agradecer bastante aí o seu tempo, pela Que segunda isso. vez, um prazer mais uma vez. Espero que a segunda de várias, né? De vários lançamentos do Xamã, de vários lançamentos da sua carreira solo. E o tempo é seu aí para se despedir do nosso público, dar o recado que você quiser dar. Cara, eu agradeço mais uma vez, cara, sempre muito legal, as perguntas muito legais, cara. Gosto bastante de fazer a entrevista aqui. E, cara, o que eu posso falar é que as pessoas fiquem atentas aí pro disco. Que quem quiser estar pensando em ir na turnê, que compre o ingresso, que eu acho que depois que as pessoas escutarem o disco, pode ser que comece a vender ainda mais rápido as coisas, né? A gente está muito empolgado mesmo, assim, e eu tenho certeza que os fãs não vão se decepcionar, com certeza mesmo, assim. E olha que eu te falei, cara, eu sou um cara que sou chato, viu, meu?
E eu, como fã, é muito bom ouvir isso. Você falar que os fãs não vão se decepcionar, porque eu sou um grande fã do Xamã e mal posso esperar para escutar esse disco. Então, Porque algumas pessoas de fora que escutaram falaram realmente isso, né? Falaram assim, cara, é o Xamã, cara, é o Xamã e tem tudo de lá, então eu acho que ninguém vai se decepcionar mesmo. então, dia 15 de abril está chegando. Estamos às vésperas do lançamento do Rescue. Essa foi nossa entrevista com o Mariucci. Em breve sai uma entrevista com o Alírio Neto. Então a gente vai fazendo um esquenta aí para a gente ir falando sobre o Rescue nessa reta final que antecede o lançamento. Então, espero que você tenha curtido a entrevista. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações. Se gostou do papo, deixa um like, que é muito importante. Nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. Vida longa ao Xamã e aguardem aí novas entrevistas, beleza? Falou!